Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. O capítulo é o número 33. Êxodo, capítulo 33, versículo de número 7. Louvado seja o nome de Jesus. Quando você encontrar, você diz amém. Eu vou fazer um desafio a você. Toda vez que você tiver com a sua Bíblia na igreja, tenta evitar ler pelo projetor, para você não perder a prática da Bíblia também, tá bom? Só quando os pregadores falar Abacuque, Naum, aí você recorre ali rapidinho. Amém? A gente não pode perder esse tato com as Escrituras. Êxodo 33, versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, que ele chamava a tenda da congregação, ou em outras traduções, a tenda do encontro. Todo aquele que buscava ao Senhor saía da tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até ele entrar na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se ao pé da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Glória a Deus, irmãos, podem se assentar. Aleluia. Mas eu sou apaixonado pela história de Moisés. Apaixonado. Com todas as glórias que esse homem teve, com as dores que ele passou. Depois de Jesus, o maior pastor da Bíblia. Nem acho que foi o Paulo, que a igreja de Moisés era muito grande. A igreja de Moisés tinha milhões de pessoas. Milhões, homens, mulheres, crianças, idosos. Tinha todas as faixas etárias. Eu amo ver a história de Moisés na dependência. Aprendo vendo Moisés batendo na rocha de novo, quando não era para bater e era para falar com a rocha. Coisas que parecem como nós. Quando Deus fala para você fazer uma coisa de um jeito, você vai e faz de outro. E não deu certo, você vai lá e insiste. E aí, pela misericórdia de Deus, Deus fala: olha, eu vou te abençoar, mas não era assim que eu queria fazer. Porque quando Moisés bate na rocha, a rocha não verteu água, porque Deus falou para ele falar com a rocha. E ele bate de novo. Quando ele bate de novo, a rocha verte a água. Mas Deus permitiu aquilo para ele não ser envergonhado. Não era a vontade de Deus para aquele tempo. Eu vejo o pastor Moisés, um homem de muita firmeza. Quando Nadab e Abiú morrem lá no fogo estranho, ele chegar para o pai dos meninos e dizer assim: ó, não chore por eles. Não chore. Muito firme. E eu vejo Moisés, no final de Deuteronômio, acho que 33 ou 34, quando ele vai subir o monte. Imagina a cena, irmãos. Imagina que vocês são o povo de Israel. Moisés vai subir e não vai voltar. Todo mundo vendo ele subir o monte. Ele sobe o monte. Deus mostra para ele: lá é a terra, mas você não vai para lá.
Você bateu na rocha, lembra? Então você não vai até lá. E ali o corpo de Moisés tomba. Israel pranteia por ele, eu não lembro nem quantos dias. Mas dessa infinidade de histórias que eu vejo de Moisés, o capítulo 33 me prende muito. Me prende porque vemos aqui no 33 um homem dedicando ao secreto. Antes do meu Jesus falar, vai para o teu quarto secreto. O Moisés, que tinha uma intimidade com Deus, que tinha uma vida construída com Deus, ele já tinha entendido essa importância. Ainda não existia o tabernáculo, mas Moisés vai lá e constrói uma tenda do arraial. E nomeia ela como tenda do encontro. Como chamava? Tenda do encontro. Tenda do encontro em hebraico, escreve com 4 letras só. Oel, é um H no meio. O-H-E-L, Oel. E vocês lembram na Bíblia que tudo que tem El remete a Deus, né? No hebraico, né? Então a tradução de tenda do encontro, Oel, significa Deus se revela. E Moisés constrói ali a Oel, constrói a tenda do encontro, não só para ele. Ele fala, todo mundo que quiser adorar, vai lá na tenda do encontro. Todo mundo que quiser ter o seu momento particular, vai lá naquele lugar. E as pessoas iam naquele lugar. Só que a Bíblia diz que quando Moisés ia, ele parava o arraial. Quando Moisés ia, as irmãs paravam de lavar louça. Os homens paravam de carpinar a terra. E todo mundo voltava as suas atenções para aquele homem ali de 118 anos, alguma coisa assim, já perto de morrer, porque ele morre com 120, um homem de mais de 100 anos. E imagina ele se dirigindo calmamente, talvez até com um cajado na mão, pela idade, naquele lugar, e todo mundo acompanhava ele com seus olhos. Até que aquele homem entrava na tenda. E quando aquele homem entrava na tenda, aquilo não passava despercebido. Porque a Bíblia diz que a nuvem, a presença, a kavod de Deus, ela descia visualmente até o topo da tenda. Deus descia a tenda para falar com Moisés. Interessante é que quando as pessoas viram aquela cena, a fé delas era renovada. Porque diz no versículo 9 que as pessoas também, versículo 10, que quando eles viam Moisés na intimidade com Deus, as pessoas também começavam a adorar. Meu Deus, Deus está no arraial, Yahvé, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas adoravam naquele cenário. E aí a adoração de um homem movimentava a adoração no arraial. A adoração de um homem movimentava todo o arraial. E a Bíblia vai dizer que Deus falava com Moisés face a face. Deus falava com Moisés diretamente, como qualquer um fala com seu amigo. Uma relação construída de intimidade. Uma resposta de Deus a um homem que na terra ele constrói ali uma tenda, porque ele quer mais intimidade com Deus. Moisés não construiu uma tenda de idolatria. Moisés, ele quis ter intimidade. Então, quanto ele armava a tenda fora do arraial. Porque quando Moisés chegava no arraial, era gente falando, eu quero separar da minha mulher. Eu quero comer Big Mac, e aqui só tem maná e codorna. Eu quero beber Coca-Cola, e aqui só tem água que sai de rocha. Eu preciso. Quando ele estava no meio da multidão, ele tinha só ofício. E aí ele falava, não, agora não dá mais, eu preciso me recarregar. E aí ele ia para a tenda do encontro, ia ter lá o seu particular com Deus. E é interessante que a Bíblia fala uma coisa que passa muitas das vezes despercebida. Versículo 11 diz assim, que Moisés, ele voltava da tenda do encontro, mas Josué não se distanciava. Olha o intercessor ali. Josué não caiu de
de guarda-chuva como sucessor de Moisés. Josué era um homem, era um escudeiro, além dele ser servidor de Moisés, ele era um adorador. Eu acredito que Moisés saía da tenda, Josué entrava. Deus, eu quero isso também. Eu quero também desfrutar disso. Eu quero desfrutar dessa presença. Eu quero desfrutar desse nível de intimidade que o meu pai Moisés desfruta. A tenda do encontro é o segundo lugar que nós encontramos na Bíblia estabelecido de encontro com a presença de Deus. É o segundo lugar. O primeiro lugar é no Éden. Deus cria o Éden, Deus cria o jardim, coloca o homem no meio do jardim, com tudo que ele precisa. E toda a viração do dia, Gênesis 3:8, Deus ia lá se apresentar, conversar com o homem. Mano, eu fico imaginando esse diálogo. Imagina comigo, Mislene. Deus chegando lá no Éden. E aí, Adão, tudo bem? Como é que foi o dia? Foi uma bênção. Ó, Deus, hoje eu dei o nome para aquele bicho lá, ó. Vai chamar elefante. Olha o tamanho dele, que bicho esquisito. Ah, hoje aquele ali eu dei o nome de... E sucessivamente. Havia comunhão. Havia cumplicidade. Depois de certo tempo, Deus visitava dois. Deus visitava um casal. Deus visitava Adão e Eva. Mas Deus estabelece o Éden como o lugar de comunhão, o lugar de intimidade. E aí nós conseguimos ver que essa comunhão ela perdura enquanto o homem mantém a aliança de pé. Que Deus fala o seguinte: olha, vocês podem comer tudo aqui, ó. Tudo que tem aqui é fit, vocês não engordam. Tudo que tem aqui faz bem para a saúde. Vocês só não comam daquelas duas árvores no meio do jardim. Só daquelas duas. Irmãos, o jardim do Éden era muito grande. Vamos imaginar que o jardim do Éden, para ser pequeno, fosse do tamanho aqui do centro de Barroso. Tá vendo? Onde você vê casa aqui, ó. Imagina que o jardim do Éden é desse tamanho aqui, ó. Vou imaginar assim, para ser pequeno. Cheio de árvore frutífera. Cheio de coisa boa. E Deus fala o seguinte, ó. Só essas duas árvores vocês não mexem. Ô Adão e Eva. Vou perguntar isso pro Adão depois. Ô Adão, você me derruba, Adão. É por isso que a gente vai subir transformar. Senão a gente dava até uns cascudos no Adão, né? Irmão, é só duas árvores que não podia mexer, irmão. Só duas. E essa aliança proporcionava a Adão e Eva vida eterna. Por quê? A vida eterna deles estava na presença. Já parou para pensar que a vida eterna está na presença de Deus por completo? Moisés experimenta isso, Cláudio. Porque a Bíblia diz que ele sobe, ele entra na presença em cima do monte por quantos dias? 40. Sem pedir iFood, sem comer, sem beber, sem dormir. 40 dias. As necessidades biológicas pararam para Moisés naqueles 40 dias. A humanidade de Moisés, ela foi encoberta pelo poder da presença. Elas foram suprimidas pelo poder da glória e da presença de Deus. Só que quando Adão e Eva, eles quebram a aliança, eles perdem a presença. Ser tirado do jardim do Éden é ser removido da presença. E eles foram removidos da presença, que foi o primeiro lugar estabelecido para a habitação de Deus. A história humana, ela vai passando, e homens de Deus vão se levantando em todas as épocas. E Deus, o Espírito do Senhor vem, usa aquelas pessoas. Porque no Antigo Testamento o Espírito não era dado a todos. Era dado a reis, sacerdotes e profetas. Então,
o Espírito de Deus, ele foi trabalhando ali de forma muito estratégica, muito resumida, e havia um plano de Deus para entregar de novo a presença para o homem, para devolver mais da presença ao homem. E Deus vai revelando isso em eras, Deus vai revelando isso em tempos. Moisés começa com a tenda do encontro. Deus viu, esse negócio aqui é bom, hein? E naquele arrebatamento, naquele momento lá arrebatamento não, naquele momento no cimo do monte, uma das coisas que Deus revela a Moisés é sobre o tabernáculo. Quem aqui sabia que quem escreveu o Gênesis é Moisés? Muito, vocês estão bons de Bíblia, hein? Glória a Deus. E aí já se perguntou, Wesley, como é que Moisés escreveu o Gênesis? Eu imagino que no dia que ele entra na nuvem, 40 dias e 40 noites, Deus fala, senta aí, Moisés. Deus abre um telão na frente de Moisés, assim, ó. E foi assim que aconteceu. Anota aí, Moisés. Guarde na sua mente. No princípio, eu criei o céu, eu criei a terra. Olha, ela estava sem forma e vazia, Moisés. E o meu espírito pairava sobre as águas. Mas eu disse, haja luz. E a luz passou a existir, Moisés. Porque aquela nitidez de detalhe não é de quem ouve somente, de quem ouve e vê. Porque os detalhes são muito precisos. E nessa visão, nesse tempo com Deus, Deus fala, Moisés, agora chegou a hora. Eu vou partilhar mais da minha presença com o homem. Constrói uma tenda, ela vai ter essas medidas. Ela vai ter um primeiro lugar chamado pátio. A primeira coisa que o homem vai achar no pátio é um altar de sacrifício. Por quê? Porque o homem não pode esquecer que o salário do pecado é a morte. E ele tem que lembrar que toda vez que ele quiser chegar até a minha presença, ele tem que oferecer um outro sacrifício, porque ele pecou, ele está impuro, ele está destituído da aliança. Mas através do sacrifício, eu vou permitir que ele chegue na minha presença. Primeira coisa que tinha era um altar de sacrifício. O sacerdote fazia o altar, queimava o sacrifício a Deus, lavava as mãos e saía da primeira área, que era o átrio ou o pátio. Ele entrava na segunda área, agora ele está dentro da casa, ele está coberto. O povo não consegue ver mais o que está acontecendo. E naquele segundo espaço, o sacerdote está dentro da tenda. Também tem objetos ali. Tem pães. Os pães da preposição. E o pão simboliza o quê? Jeová Jiré. O pão significa, na presença de Deus tem provisão. Do outro lado, o que tinha? Um candelabro. E o candelabro fala do quê? O candelabro imediatamente fala de luz. A primeira analogia do candelabro é de luz, né? Em sequência, essa luz, ela fala do quê? A luz do candelabro fala da santidade de Deus, fala do Espírito de Deus, fala que Ele é a luz do mundo. A luz remete a várias coisas, todas em Deus, todas relativas à divindade, todas relativas a sair da escuridão. Então, em primeiro lugar, eu me reconheço como pecador, mas o sacrifício me lava as mãos, agora eu me coloquei em posição de santidade. Vim para a segunda fase. Opa, Deus provê. Opa, na presença dele tem luz. Mas há um terceiro objeto ali, há um altar. Eu imagino nos dias de hoje como se fosse aquele negocinho ali, ó. Como é que chama aquilo ali? Perto do Zé Antônio ali, onde a gente põe o álcool. Um aparador. Eu imagino que era como se fosse um aparador ali, que é o altar do incenso,
né? E no altar do incenso, qual que era a proposta do altar do incenso, né? Eram queimados ali aromas específicos, né, daquele lugar, para lembrar que aquele ali é um ambiente de adoração. Mas existia um terceiro nível. Quando chegava no terceiro nível, há histórias que dizem isso, irmãos. Não posso provar que é verdade. Não acho descabida, mas julgue no seu coração, amém? Que quando o sumo sacerdote ia passar desse passo, ele ia com a corda amarrada na cintura. Porque na roupa do sumo sacerdote tinham romãzinhas que eram como campainhas. Se ele entrasse aqui em falha, ele não saía vivo. Então, quem diz são rabinos. Os rabinos dizem isso porque se o povo ficava aqui fora ouvindo o barulho das campainhas, se as campainhas parassem, deu ruim. Tem que puxar ele para fora. Mas se não acontece, se tem barulhinho de campainha, tem sacerdote vivo lá dentro. Naquele último estágio, havia ali a Arca da Aliança. Depois de um tempo, e as tábuas da lei. Era o lugar santíssimo. Era o lugar máximo de revelação da presença. Então ocorre um upgrade. Sai ali do Jardim do Éden para o casal. Sai da tenda do encontro, que era 1 a 1. E agora existe um tabernáculo, aonde é oferecido sacrifício para toda a nação. E aí, depois que oferecia o sacrifício, o sacerdote vinha lá de dentro e declarava paz, a Shalom. Que Shalom não é só paz. Shalom significa saúde plena, vida plena, prosperidade plena, paz plena de corpo, alma e espírito. Shalom é uma palavra muito abrangente. Então o sacerdote vinha, declarava Shalom e terminava dizendo: o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a Shalom. Amém. Então houve ali um upgrade do ambiente da presença. Houve ali agora uma maior democratização. Só que o tempo da tenda dura muitos dias. E o povo usufruía do final da adoração do sacerdote. Porque quem entrava na tenda, Viridiana, era só o sacerdote. O povo usufruía dessa bênção, dessa intimidade. Só que passam-se muitos anos, séculos. Levanta um homem bonitinho. Imagina lá no Oriente Médio. Você já viu o árabe na televisão? Quem já viu o árabe? Eles parecem do árabe, né? O árabe tem um nariz reto assim, né? Tem uma cor de como é que chama aquele negócio de areia? Uma cor de deserto, né? É um povo que você vê e fala: opa, esse é diferente de mim, ele é árabe, né? E aí agora a Bíblia fala que tem lá um ruivo. Os árabes não eram ruivos. Davi, aquele menino que matou o leão, que matou o urso, que matou Golias, e agora ele é rei de Israel. E quando ele começa seu reinado, ele não está conformado mais com a tenda do encontro. Ela está montada lá em Gibeá. Ele entende que aquilo ali é pouco. Ele entende que aquilo ali é muito inacessível. Ele entende que aquilo ali tem o seu propósito, mas que há mais de Deus que eles não estão acessando. O que aquele homem faz? Interessante que a tenda do encontro estava montada sem a Arca da Aliança. Olha que troço doido. Como a gente tem que tomar cuidado para não ter os dogmas cristãos e não ter a presença. O altar estava montado, mas a arca estava na casa de Abinadab. 20 anos. E aí o que acontece? Davi fala: não, vamos buscar a arca. Tenta uma vez, deu errado. Se é uns crentes de hoje em dia, não, Deus não gosta de mim, desvia.
Davi volta realmente humilhado. Ele volta realmente abatido. Só que ele volta entendendo, eu tenho que conseguir voltar lá. Tem que fazer isso. E Deus é tão bom que Ele se deixa ser achado por nós. Deus se deixa ser achado. E alguém manda um WhatsApp pro Davi. Davi, está sabendo o que aconteceu na casa do Obed-edom? Não, tô não. Davi do céu. Na casa do Obed-edom até as formigas cresceram. Ó, as espigas de milho dele aumentaram. É 7 por 1. A plantação dele agora é 100 por 1. As galinhas dele estão mais gordinhas. Tudo daquilo está abençoado. A casa de Obed-edom está abençoada, Davi. 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, tudo mudou. Os filhos dele perderam as manchinhas de verme, estão com a carinha redonda, estão todo mundo bonitinho. Aquilo aquece o coração de Davi e fala: vamos lá buscar a arca. Mas antes, vamos fazer como é que a Bíblia manda fazer. E Davi chama agora os levitas. E leva os levitas. E eles vão lá na casa. Eu imaginei chegando assim na casa do Obed-edom e falando assim: uau! As plantações viçosas, a mulher sorrindo, feliz, o Obed-edom feliz, as crianças agora tudo bonitinha, sem barriguinha de verme, tudo aquela beleza toda assim. E aí os levitas vão lá com todo o cuidado, com toda a reverência necessária. Colocam os varais nas argolas da arca, colocam os varais sobre as costas, e eles começam a andar. Você vai ver isso em 2 Crônicas, e a Bíblia diz que eles davam 7 passos, sacrificavam, davam outros passos, sacrificavam, e eles foram fazendo isso, até que chegam em Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, irmãos, o rei, ele não entrou com coroa, o rei, ele não entrou com o cetro na mão, mas o rei tira o manto, pede uma estola sacerdotal, ele põe uma roupinha bem simplesinha assim, ó, e ele começa a dançar na presença de Deus. A Mical fica brava, porque, epa, eu estou vendo ali o meu rei se expondo, mas ele não quer nem saber, ele está feliz na presença de Deus, ele está feliz com a glória, e ele decreta ali: abre uma tenda, eu quero a arca aqui, no meio do povo, louvor de dia, louvor de noite, adoração de dia, adoração de noite, porque todo o povo vai ver a presença. E todo o povo contemplou aquilo ali. E quem acusou ficou estéril, que foi a Mical. Houve uma transição. Agora a presença está ali, exposta. Mas esse mesmo homem Davi, que agora construiu um palácio, ele está da janela do palácio, da sacada do palácio, tomando um café, e aí ele fala assim: mas não tem cabimento, eu aqui nesse palácio e a arca naquela tenda. Deus, eu quero fazer um palácio para o Senhor. Eu quero fazer um palácio maior que o meu. Eu quero trazer cedro do Líbano. Eu quero trazer ouro de Ofir. Eu quero trazer os melhores esculturistas. Eu quero fazer algo fantástico para o Senhor. E Deus se agrada. Lembra que eu disse que Deus é como um pai, que mesmo o filho fazendo algo totalmente previsível, Deus gosta dessa tentativa do filho de impressioná-lo. Quem jejuou essa semana aqui? Deus gostou disso, irmãos. Deus gostou disso, falando: ó Deus, hoje, no dia de hoje, eu cortei, Jesus, meio copo de café, Jesus, para você. Ele: oh, é? Você cortou meio copo de café? Eu te amo, meu filho. Te amo. Deus gosta do nosso desejo de tentar impressioná-lo. O nosso desejo de tentar agradá-lo ao máximo que podemos. E aí esse homem recebe de Deus, ele não recebe a autorização de construir. Deus fala: tua mão tem sangue, inocente. Então, mas eu vou te honrar. Deus dá uma planta para ele. Ó, constrói assim, ó. Mesma honra que Deus deu para Moisés. Constrói a planta do lugar que vai ficar. E aí aquele homem, Davi, ele pega seu filho Salomão e começa a mentoreá-lo, tutoriá-lo.
É Davi que fala para Salomão: o que você mais precisa pedir para Deus é sabedoria. E Salomão foi um filho obediente. Olha como é que a bênção ao pai traz prosperidade e longevidade. E Salomão constrói então agora o templo. E o templo passa a ser agora o novo lugar de adoração pública. Passa a ser o lugar aonde a presença de Deus se manifestava. E quando o templo foi inaugurado, ele foi inaugurado com grande pompa, né? Se você ler 2 Crônicas 7, a Bíblia vai dizer que no dia da inauguração do templo, quando os levitas estavam todos ali, bonitinhos, aparelhados, e aí eles começam a declarar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre, regido pelo mestre, o maestro ali, era o Asaf, aquele que escreve o Salmo 73, que quase desvia, mas reconhece que o lugar bom é a presença. Asaf estava regindo aquele coral, e a Bíblia diz que quando eles cantam: o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para todo sempre, a glória do Senhor veio. Igual ela via na tenda do encontro. Oh, que maravilha! A glória do Senhor, que agora se manifestava na pequena tenda, agora ela entra dentro ali daquele templo majestoso, dentro daquele lugar tremendo. Pode colocar no projetor aí, 2 Crônicas 7:1. A glória vem, consome o holocausto, consome o sacrifício, a glória enche a casa, o fogo de Deus desceu, o povo se dobra, e só tinha uma palavra na boca deles, diz o versículo de número 3: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia. Mas aquele povo ali, ele também vacila. O termo crente vacilão não é novo. Eles vacilaram. Vacilaram. E da mesma forma que Adão e Eva, quando vacilaram, foram tirados da presença do Éden, o povo todo foi tirado. Não só do templo, mas foram tirados da terra. Foram levados cativos para a Babilônia. O templo foi destruído. E eles passaram a viver um cativeiro babilônico. Salvo engano, 40 anos de cativeiro. Pós aquele período todo, o que acontece? Eles voltam, mas o templo está arrebentado. E aí Deus levanta homens, Neemias, Esdras, Zorobabel. E eles promovem uma reconstrução do templo. Mas agora não tinha mais o ouro de Ofir. Eles eram recém-liberados da escravidão. Não tinha mais o ouro de Ofir. Não tinha mais o cedro do Líbano. Não tinha mais o Irão Abiú, o escultor, o arquiteto do templo. E eles fazem um templo mais modesto. E aí no dia da inauguração do templo, a Bíblia diz que houve um grande pranto. Esse lado de cada igreja, que nunca tinha visto um templo, os menores de 40 anos, todo mundo feliz, aleluia, temos um templo. Os de cá choravam desesperados: meu Deus, nesse templo aqui não vai ter glória nunca. Nesse templo aqui não vai descer nada. Nesse templo aqui, olha que perda que nós tivemos. E misturava-se o pranto do contentamento com o pranto do descontentamento. Mas foi um templo. E aquele passa a ser o templo de adoração até os dias de Jesus. Um pouquinho antes de Jesus, como é que chama lá o imperador mesmo? Não Pilatos, o imperador mesmo. Herodes. Quem falou Herodes aí? Oh, chutou bem, hein? Esses teólogos aqui são uma benção, irmão. É que eu não fico esperto, não, né? Herodes, ele vai lá e dá uma repaginada no templo. Ele pega a decor color, né, Wallace? Pega a decor color lá, repagina todo o templo, ficou bonitão. E ele faz aquilo até para controlar um pouquinho os judeus. Ó, você fica calmo que eu gosto de vocês. Só anda por aqui que vai dar tudo certo entre nós. Mas ele arruma o templo. Só que aí
o Emanuel chegou. O Emanuel chegou. E não é o mané português, não. É o Emanuel, que todo bom crente sabe o que significa Deus conosco. E agora ele vai virar uma outra chave. O que ele vai dizer? Ei, a adoração ela transitou do Éden. Do Éden ela foi para a tenda do encontro. Da tenda do encontro ela foi agora para o tabernáculo. Do tabernáculo para a tenda de Davi. Da tenda de Davi ao templo de Salomão. Do templo de Salomão ao templo de Esdras. Mas eu vou dizer uma coisa. Ei, eu vou dizer uma coisa. Que eu sou o próprio Filho de Deus. A adoração agora não vai ser mais lá. Não vai ser acolá. Mas vai ser onde adorar em espírito e verdade. Aleluia. Ele chega virando disco, irmão. E a religião não consegue entender aquilo. Eles eram crentes, eram piedosos. Eles não conseguem entender aquele discurso. Ah, que templo lindo, Senhor. Olha as colunas, olha isso. Ele bateu assim. Ó, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Você vai cair tudo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O templo vai ser destruído. Mas ao terceiro dia ele vai ser colocado de pé de novo. Aí o povo, como pode? Esse templo levou centenas de anos para ser reformado. Você só tem 30. Como é que você vai reconstruir esse templo? Espera, 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 espera e você vai ficar sabendo. Espera que vocês vão ver o que vai acontecer. E o texto fala, e Jesus falava acerca do que aconteceria após a sua ressurreição. Jesus ele vem falar que agora a adoração vai mudar de estrutura. A presença vai mudar de lugar. Eu amo esse texto. Deixa eu ver como é que a minha versão fala aqui. João 1. Ponha para mim também aí, Marcos Túlio, por favor. João 1,14. Vamos ver qual versão está ali agora. Troca a versão. Vai procurando uma versão aí. Troca. 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 Quase. Se não achar outra, vamos voltar para essa. Essa não. Também não. Acabou? Também não? Acabou agora? Então pode voltar na linguagem de hoje. NT, nova tradução, LH. Isso. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Se você pegar Bíblias mais antigas, o termo ali é tabernaculou conosco. Tabernaculou entre nós. E eu gosto desse termo tabernaculou, porque sabe o que ele está dizendo? Sabe aquele tabernáculo que era uma estrutura? Agora aquela estrutura é quem está vivendo com vocês. Lembra que na estrutura tabernáculo tinha aqui, ó, sacrifício, justificação, iluminação, provisão, adoração e presença completa no Santo dos Santos? Está dizendo, ei, aquela estrutura, agora ela está toda representada em mim. Está toda representada na pessoa do Cristo que se fez carne. O sacrifício, a santificação, a iluminação, a provisão, a adoração e a presença completa. Tabernaculou, passou a tabernacular conosco. E a profecia era essa mesmo, que a virgem dará um filho e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então olha que coisa linda. Eu gosto disso porque a gente começa a história com Deus acima, na glória, na nuvem, na presença. Aí Deus desce
E agora Deus está conosco. Olha que diferença de tempo e de posicionamento. Deus acima. Agora Deus está conosco. Olha o propósito. Deus Pai trabalha com o homem acima. Deus Filho trabalha junto com o homem, trabalha próximo. Só que o próprio Senhor Jesus, ele vai falar que ele também não era o final da história. Ele era o começo de uma nova história. Ele era o começo de um novo tempo. Ele é o começo de um novo momento. Ele é o começo de algo que irá acontecer, de algo que será transitado, de algo que irá, aleluia, ser o maior momento da história da humanidade. Um dia os discípulos estão tristes, eles estão chateados, porque Jesus disse assim, ó, não se turbe o vosso coração. Eu vou para o céu, eu vou subir. E já começa a chorar, irmãos. Irmão, tem uns 3, 4 irmãos aqui que já me perguntou assim, ó. Esse já me perguntava, pastor, você não está indo embora daqui não, né? E olha que eu sou falho, comedor de feijão. Imagina os discípulos de Jesus. Jesus falando, olha, eu estou indo embora. Eu vou voltar para a casa do Pai. Eu ia desesperar também, irmão. Eu ia chorar também. Não vai não, fica aqui com nós. Eu ia falar igual o Pedro, vamos fazer uma tenda aqui, uma para o senhor, uma para Moisés, uma para Elias, vamos ficar todos juntos aqui, ó. Pode até esquecer os outros 9 discípulos, vamos ficar só nós aqui nessa comunhão. E aí Jesus falou, olha gente, não se entristeça, não se turbe o seu coração, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Olha que coisa linda. Não, me ajuda aí quem está no projetor aí, que eu estou vendo só a cabeça. Maria, né Maria? João 14:17, coloca isso para nós, meu Deus do céu. João 14:17. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem o conhecer. Mas, olha você aí, viu? Mas, esse povo da igreja Nazareno de Barroso, vocês o conhecem, porque Ele está com vocês. Olha isso, Ele está com vocês e viverá em vocês. Ah, meu Deus! Então o que está acontecendo? Deus Pai, presença acima, nuvem, Shekinah, Deus Filho, Deus conosco, presença perto, mas Ele libera a palavra, a próxima época agora, é eu dentro de vocês, é eu dentro do crente, é eu vivendo, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em vós. E agora o tabernáculo que eu entrava, que passou a viver comigo, o tabernáculo agora, ele vai passar a viver dentro de mim, aleluia. A justificação que eu fazia no começo, ele morre por nós, faz justificação plena, abre o caminho, abre o acesso ao Pai, e depois ele vem habitar com o crente. Coloca para mim mais um texto aí, por favor. Efésios 2:19-22, diz assim, ó: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Fala pro teu irmão aí, meu irmão, você não é um barraco caído não.
Você é uma habitação do Espírito Santo. Você é uma habitação de Deus. Você é uma habitação de Deus. Eu não sei se você está empregado, desempregado, feliz ou triste. A circunstância, ela não te define. Você é uma habitação de Deus. Habitação. Essa é a comunhão para esses dias. Lá no Israel antigo, uma vez por ano, Yom Kippur, finalizado no dia da expiação, com os apóstolos, 3 anos. 3 anos entre o... Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do qual não desamarra nem a sandália, aleluia, até o dia que ele ressuscita. 3 anos. Agora, Espírito no crente já fazem 2000 anos, e vai durar até o dia da comunhão perfeita, até o dia final, até o desfecho da história. Aleluia. Apocalipse 21, 3, coloca para mim. Apocalipse 21, versículo 3, diz assim o texto bíblico. Travou? Eu pego aqui. Quem tem Bíblia, pega a Bíblia. Apocalipse 1. Vamos pegar um então. 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda. Olha de onde vem a voz, meu Deus do céu. Então ouvi uma grande voz vinda da onde? Vinda do trono. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aleluia. Fala para o teu irmão, não tem propósito em Deus de perda da presença. O contrário, a presença estava acima, agora a presença veio para perto, e de perto ela veio para dentro, e ela quer ficar com você até a eternidade, por todo sempre. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, o domínio, a majestade. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja. Fica de pé em nome de Jesus. Mordomos, corram aqui, mordomos. Propósito de Deus, comunhão eterna, comunhão plena, comunhão completa, comunhão infinita, comigo e com você. 2 Coríntios 4, 7. Deus coloca o tesouro dele em vasos de barro. Deus coloca o seu tesouro em vasos de barro. E sabe o que a gente está fazendo aqui nessa manhã? Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui por religiosidade. Nós estamos aqui por uma convicção. Porque ele diz assim para a gente, no versículo 27, finalzinho, 1 Coríntios 11, ele diz assim, ó. Porque todas as vezes que vocês comem desse pão e bebem desse sangue, vocês estão lembrando a morte do Senhor, lembrando das promessas que Ele fez, lembrando que Ele era um dia o Yahvé da montanha, mas de Yahvé da montanha, numa outra dispensação, Ele apresenta o Filho que multiplica pão e peixe. E numa segunda dispensação, Ele passa a ser um Deus dentro de você, uma presença permanente, uma presença na sua vida.
E é nessa presença que nós caminharemos para a eternidade. Então, nesse dia que nós tomamos o pão, bebemos do cálice, nós estamos reforçando tudo que nós cremos, reforçando tudo que nós esperamos. Eu não sei que louvor que o ministério vai ministrar, mas eu quero te pedir uma coisa. Faça um momento de adoração. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus porque houve um tempo que o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano para te pedir perdão dos seus pecados. Só que veio Jesus, sacrifício perfeito, muito maior do que sangue de bodes e de bois, expiação completa, abriu o caminho de uma vez por todas, e hoje temos um caminho livre até o Pai. Hoje você não tem que uma vez por ano pedir perdão, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Adore Jesus.